Olá, meu nome é Rosana, eu sou professora, sou pedagoga, educadora religiosa. Considero que todo professor precisa saber, conhecer e buscar valorizar as necessidades básicas da criança com quem ele trabalha. E a primeira necessidade que eu quero considerar é a necessidade de amar e ser amado. Criança que cresce num ambiente onde é amada, ela aprende a se valorizar. Ela precisa ver e sentir amor entre as pessoas com quem ela convive, através de carinho, de beijo, de abraço, de toque, através de boas palavras, que são palavras elogiosas. Quando a criança é ouvida, ela se sente amada. Ouça a sua criança, valorize a sua criança, seja fiel à sua criança para que ela confie em você. E o mais importante, valorize as pessoas mais do que as coisas. Aceitação. Aceitação é uma necessidade básica da criança, nós devemos investir nisso. A criança que não se sente aceita, ela se transforma num adulto frágil, um adulto vulnerável. Nós, adultos, não devemos criticar as nossas crianças. A crítica fragiliza, não devemos comparar as nossas crianças. Comparação traz para a criança o sentimento de inferioridade. Quando a criança não é aceita, ela se sente desrespeitada e cresce desajustada. É muito importante, como professores e pais, nós não criamos expectativas altas para os nossos filhos e para as nossas crianças. Nós precisamos considerar também que a nossa criança é rara, que a nossa criança é única. Sendo assim, precisamos valorizar a criança que nós temos. Segurança. As crianças têm direitos assegurados por lei: vida, saúde, educação, alimentação, lazer. E esses direitos não podem ser negligenciados. A criança tem direito a brincar, tem direito a cair, tem direito a ser criança. Criança não é um mini adulto, tem direito a aprender. O que nós temos ensinado às nossas crianças? O que nós temos permitido que as nossas crianças aprendam? Ela tem direito a não ser discriminada, a não ser violentada, nem emocionalmente, nem fisicamente. Tem direito a não se sentir oprimida, a não sofrer nenhuma crueldade. Disciplina. Quando nós falamos de disciplina, nós falamos de limites. Para conversarmos sobre limite, nós precisamos entender que o limite está bem relacionado com respeito. As nossas crianças precisam ser respeitadas como pessoas. A gente tem que exigir aquilo que a gente oferece. Se a gente é educado com a nossa criança, ela vai crescer educada. Se a gente trata a criança com boas palavras, é isso que ela vai aprender a nos oferecer. A criança que não recebe boa disciplina, que não é bem educada, ela só pode oferecer a falta de educação. Quando falamos de respeito, nós falamos do cuidado conosco mesmos. Nós precisamos ser pessoas limpas, pessoas cheirosas. Precisamos nos valorizar. Quando nós nos valorizamos, nós mostramos para as nossas crianças que nós estamos nos respeitando. Nós precisamos também cuidar da sala, cuidar do ensino que nós oferecemos. Enquanto professores, nós precisamos apresentar um trabalho bem feito, ter uma sala adequada e arrumada, ter um planejamento bom. Precisamos nos preocupar com a criatividade na aula que nós apresentamos. Nós precisamos usar as palavras mágicas que tanto ensinamos. Por favor, com licença, obrigada, principalmente se essas palavras não fazem parte do repertório da criança. Nós podemos também lançar mão dos combinados, estabelecer regras de convívio e de comportamento dentro da sala de aula. Isso é disciplina e vai causar segurança nas nossas crianças. Fale quando você tiver silêncio. Você não precisa competir com seus alunos. Você pode usar comunicação não verbal, pode cruzar os seus braços esperando que a sua sala faça silêncio para você falar, pode bater palmas para chamar a atenção, acender e apagar a luz para chamar a atenção. Mas uma coisa muito importante é que a gente, como professores, que nós possamos discutir com os nossos alunos o problema que está acontecendo na sala de aula. Se for algum objeto que está causando indisciplina, retire o objeto, mas retire com educação. Se mesmo assim você não está conseguindo a disciplina, você deve chamar a família da criança para dentro da sala de aula para conversar com você, porque pode ser algum fator físico, emocional, que está fazendo com que a criança se comporte mal. Crescimento espiritual. Deus quer que nós cresçamos espiritualmente. Em Efésios 4, de 11 a 18, fala que nós precisamos crescer a
até alcançarmos a estatura de varão perfeito, até alcançarmos o tamanho espiritual de Cristo. Quando falamos de crescer espiritualmente, falamos de leitura da Bíblia, oração e comunhão no corpo de Cristo, que é a igreja. Se você quer que a sua criança cresça espiritualmente, seja um homem ou uma mulher que ora. Ore com a sua criança, ensine a criança o valor da oração, mostre para a sua criança a necessidade de buscar ao Senhor através da leitura da Bíblia. Viva os princípios bíblicos, esteja em comunhão com o corpo de Cristo. Deixe o seu filho, a sua criança ver que você valoriza o seu crescimento espiritual e que você quer que o seu filho, que a sua criança, cresça espiritualmente também. Uma criança que cresce espiritualmente vem de uma família que valoriza o crescimento espiritual. E famílias que crescem são fortes, fortalecem a igreja e fazem com que a igreja seja uma igreja forte também. Que sejamos assim, que valorizemos as necessidades básicas de nossa criança para que sejamos fortes em família e as nossas igrejas sejam fortes também. Que Deus nos abençoe.